Ao estudo do Evangelho, agora no capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Já faz algumas semanas que nós estamos estudando aqui a parte das reuniões espíritas. São capítulos, são pequenos capítulos aqui, pequenos itens, mas de grande importância para nós, para a nossa prática dentro do centro espírita. Na verdade, são 2 ou 3 páginas, são 2 páginas, que nós temos 2 páginas completas, e faz umas 4 semanas que nós estamos estudando essas 2 páginas. A gente lê e deixa para outra semana a Sandra fala, na outra semana eu falo mais um pedaço, na outra semana a Sandra fala. Quantos conhecimentos nós estamos recebendo do Kardec, de Allan Kardec, dentro desse período, dentro desse pequeno espaço, aonde ele sintetiza a importância das reuniões espíritas. E no final da semana passada, eu vou voltar um pouquinho no que ela falou, porque tem uma frase aqui que é contundente do Kardec, muito especial dentro desse período aqui, dentro desse estudo das preces das reuniões espíritas. Ele diz assim, ele está falando sobre a mediunidade, sobre os médiuns propriamente dito. Chegou na parte dos médiuns. Começou com as reuniões, teve o prefácio, depois teve a prece para as reuniões, para o início da reunião, para o fim da reunião. Ele nos lembra o que nós devemos pedir e como nós devemos nos sintonizar com o plano espiritual para podermos dar continuidade aos trabalhos, para que o trabalho seja um trabalho salutar e que nós obtenhamos algum sucesso nesse trabalho. E agora entra na parte dos médiuns. A Sandra começou a semana passada, eu vou dar continuidade e eu vou voltar um parágrafo aqui, onde ele diz assim: para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus concedeu aos homens a vista física, os sentidos corporais e os instrumentos especiais. Olha só que interessante a frase dele. Deve ficar bem guardado na nossa cabeça. Para conhecer as coisas do mundo, o que ele nos deu? Deus. A vista física, os sentidos corporais e os instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o seu olhar nas profundidades do espaço. E com o microscópio, descobriu, isso há 150 anos atrás, hein? Com o microscópio, isso ele não tinha nem conhecimento do computador, do que havia da tecnologia. Com o telescópio, ele mergulha o seu olhar nas profundezas do espaço. E com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Os médiuns são os intérpretes do ensino dos espíritos, ou melhor, são os instrumentos materiais pelos quais os espíritos se exprimem nas suas comunicações com os homens. Sua missão é sagrada, porque tem, por fim, abrir-lhes os horizontes da vida eterna. Olha que interessante, que frase contundente, o que ele nos lembra. Uma frase muito bonita, mas nos torna mais responsáveis com relação à mediunidade. Nos torna mais responsáveis com a nossa missão, com a nossa, como ele diz aqui, sua missão é sagrada, com a nossa missão como médiuns. Ele não nos envaidece, porque a nossa mediunidade não deve ser carregada de vaidade, mas ele coloca nas nossas mãos o quê? A responsabilidade do trabalho. Sagrada, um trabalho sagrado. Por quê? Porque vai ser o quê? O intermediário dos espíritos. De todos os espíritos, daqueles espíritos sofredores e dos espíritos também, nas reuniões dos espíritos superiores. E vai receber a intuição dos espíritos superiores, e vai receber a intuição daqueles que nos são caros, dos nossos parentes, que muitas vezes estão ali perto de nós tentando nos intuir, nos mostrar um caminho. Vai receber a intuição daqueles espíritos que já comungam de uma outra evolução espiritual, diferente da nossa,
mas que se encontram num outro momento na sua evolução espiritual. Muito interessante, bonito e nos torna mais responsáveis. Vale a pena a gente pegar essa frase e colocar para nós lermos sempre, nós da prática mediúnica, aliás, todos nós, né? Todos nós dentro dos centros espíritas participamos de certa forma de alguma prática mediúnica, seja através do passe, da sala de desenvolvimento mediúnico, desobsessão, da educação mediúnica, dos cursos de mediunidade, etc, etc. E de todo o trabalho que é feito dentro do centro espírita, porque nós estamos em constante comunicação com esses espíritos. E ele continua: os espíritos vêm instruir o homem sobre o seu futuro, para conduzi-lo ao caminho do bem, e não para poupar-lhe o trabalho material que lhe cabe neste mundo, para seu próprio adiantamento, nem para favorecer as suas ambições e a sua cupidez. Então, é uma via de duas mãos. Você evolui e você dá oportunidade de um espírito evoluir também, através do trabalho mediúnico. Então você evolui porque o espírito vem trazer, através dos médiuns, ele nos traz o quê? Poxa vida, e nos trouxe o grande trabalho do grande médium, que foi o nosso contemporâneo Chico Xavier. Imagina, uma vez eu vi a doutora falando, imagina se nós tivéssemos 10 médiuns igual ao Chico Xavier encarnados. Porque médiuns do porte dele existem no mundo espiritual para reencarnar. E imagina se nós tivéssemos 10 missionários, por exemplo. E um só médium do porte dele, e outros médiums, obviamente. Eu não estou descartando da mediunidade dos outros, mas estou lembrando do Chico, que um médium só do porte dele nos trouxe o quê? 440 livros. Nos trouxe toda a coleção Emmanuel André Luiz, que cuida da nossa evangelização através do Emmanuel, e do André Luiz, que cuida da ciência, que nos trouxe toda a ciência, a medicina, a ciência e tudo aquilo que é importante para nós, para o nosso conhecimento e para frente, para o porvir, vamos dizer assim, que é o quê? Quando a Terra vai deixar de ser um planeta de expiação e provas e vai passar a ser um planeta de regeneração. Aí nós vamos aproveitar muito mais de toda essa obra que o Chico deixou para nós. E ele continua. E tem uma coisa muito importante dentro disso. Antes de continuar, tem uma coisa muito importante. É um professor, é como a nossa prática de professor. Vou falar da minha prática. É como a nossa prática de professor. Você vai lá e entrega para o aluno o quê? Estuda com ele, mostra o caminho, dá o conteúdo, mas quem elabora esse conteúdo? Quem traz dentro de si próprio, elabora esse conteúdo e constrói o conhecimento? O próprio aluno, porque nós não fazemos absolutamente nada, a não ser trazer aquilo que nós recebemos de outro professor e nós passamos através de nós para um outro aluno. E quem elabora todo esse conhecimento, aí que está o respeito ao livre-arbítrio. Há aqueles que elaboram, há aqueles que não elaboram. E há aqueles que passam para frente, esperam o tempo passar para elaborar mais para frente. E há aqueles que aproveitam desses momentos, aproveitam desse conhecimento e elaboram e constroem esse conhecimento e alavancam aí toda a sociedade com as suas obras e com toda a ciência que move a sociedade. Porque nós temos assim inúmeros cientistas no mundo inteiro que dedicam as suas vidas ao trabalho científico e passam a sua encarnação inteira enterrados, entre aspas, né? Enterrados dentro de um laboratório, trabalhando pelo bem da humanidade. Gente que a gente nem sabe. Lógico que se nós somos cientistas, nós vamos descobrir o nome deles através de todo o material científico que é publicado, e a gente vê lá que os cientistas da universidade tal, os cientistas da universidade tal, os cientistas da universidade tal, e é gente que trabalha a vida inteira pelo bem da humanidade, que nesse momento está trabalhando pelo bem da humanidade, que quando nós vamos dormir, continuam trabalhando pelo bem da humanidade. E quando nós levantamos, eles estão lá trabalhando pelo bem da humanidade para trazer alguma coisa de benefício pela humanidade. E quanto nós já evoluímos
tecnologicamente falando, a medicina, quanto a medicina já evoluiu, cada dia a gente vê umas notícias lá no jornal que você fala, puxa vida, é próprio de Deus permitir que aconteça que os espíritos venham inspirar essas criaturas que estão encerradas dentro desses laboratórios e dentro dessas universidades, trabalhando pelo bem da humanidade. Então, todo esse conhecimento é elaborado. Você recebe o conhecimento, mas quem elabora é o aluno, quem elabora é a pessoa. E ele continua aqui. Eis do que os médiuns devem compenetrar-se bem para não fazerem um mau uso das suas faculdades. Aquele que compreende a gravidade do mandato de que se acha investido, cumpre-o religiosamente. Que é aquilo que nós já estamos comentando já há várias semanas, de todo horário, responsabilidade, sintonia, etc, etc, que são as bases, os fundamentos do trabalho mediúnico. Amor, sentimento no coração, trabalhar com sentimento, não para nós não nos tornarmos técnicos, né? Sectaristas, como diz o Emmanuel, no trabalho religioso. E aí, aquele que compreende sua consciência o condenaria como por um ato sacrílego se transformasse em divertimento e distração para si mesmo e para os outros as faculdades que lhe foram dadas com a finalidade séria, pondo em relação com os seres do outro mundo. Então seria o médium responsável. Para ele é um sacrilégio fazer uma brincadeira no trabalho mediúnico. Como essas brincadeiras que a gente vê aí, nós publicamos na Folha Espírita uma ocasião atrás, que existem umas modas que aparecem. Como a comunicação é super rápida, se fosse por carta, se fosse pelo jornal, como era antigamente, que a gente lia o jornal e ficava sabendo das notícias, a gente não tinha tempo de ler o jornal do dia, aí lia 2 dias. Então a comunicação era um pouco mais lenta, mas agora a comunicação rápida, feita através do computador, surgiu lá o negócio do lápis, lá quebrava o lápis, fazia lá, eu não me lembro o nome, mas fui eu que escrevi a matéria para a Folha Espírita, mas eu não lembro mais o nome. Que você fala que se você girar o lápis, não sei o que lá, e depois você quebrar o lápis, você vai ter um contato com os espíritos, não sei o que, não sei o que lá, e todo mundo faz. E você pega aluno fazendo no meio da aula, e você pega gente fazendo no metrô, e sabe, fica aquela febre, porque a mediunidade e porque o contato com os espíritos gera uma certa tensão, vamos dizer assim, uma certa curiosidade. E isso seria um sacrilégio, uma coisa dessas. E realmente, a palavra é sacrilégio mesmo, colocar os espíritos, obviamente que nós vamos colocar espíritos que estão ali a fim desse tipo de brincadeira, mas de qualquer forma colocar essa brincadeira para um médium sério é um sacrilégio. Ver uma coisa dessas é um sacrilégio. Como intérpretes dos ensinamentos dos espíritos, os médiuns devem desempenhar um papel importante na transformação que se opera. Os serviços que podem prestar estão na razão da boa orientação que derem às suas faculdades, pois os que seguem o mau caminho são mais prejudiciais do que úteis à causa do espiritismo. Pelas más impressões que produzem, retardam mais de uma conversão. Eis porque terão que prestar contas do uso que fizerem das faculdades que lhe foram dadas para o bem de seus semelhantes. Como é que o Kardec chama isso ao longo do Livro dos Espíritos, e teve um monte de livros, e dentro de toda a codificação, como ele chama isso que ele está falando aqui? Eis porque terão de prestar contas do uso que fizerem das faculdades que lhe foram dadas para o bem de seus semelhantes. Como ele chama a nossa melhora? Como ele chama a nossa melhora no dia a dia? Reforma íntima. Reforma íntima. Essa é a tal da reforma íntima que a gente fala. Essa é a tal da reforma íntima. É o que você melhora no dia a dia para você poder alcançar um outro patamar, vamos dizer assim, dentro da evolução espiritual. No caso dos médiuns, para que ele desempenhe um papel que ajude, na verdade,
que seja um trabalho útil para os seus semelhantes. E vai aprimorando a mediunidade. E vai aprimorando, obviamente, conforme ele vai evoluindo, conforme ele vai tendo uma sintonia estreita com os espíritos, obviamente ele vai melhorando a mediunidade dele e ele vai crescendo como médium. Às vezes ele se dedica a um tipo de mediunidade e depois aparece até um outro tipo de mediunidade. Ele trabalha numa mediunidade, num tipo de mediunidade, e depois começa a aparecer, às vezes, outro tipo de mediunidade. Mas isso é esforço próprio. É muito tempo, tem muito trabalho na mediunidade. Uma sintonia positiva com os espíritos. Uma sintonia própria, que faz o quê? Faz com que a pessoa se modifique, porque nós não somos só médiuns dentro do centro espírita, nós somos médiuns dentro, fora, em casa, todos os lugares. E a nossa sintonia nós vamos fazendo a nossa sintonia de acordo com o quê? De acordo com o nosso pensamento. Por isso que aquela hora o Maida estava falando aqui, do Caibachuta, eu tinha uma frase que falava sobre o pensamento, o Augustinho lembrou de algo que saiu no jornal, que falava de uma pesquisa onde durante a prece foi feito uma ressonância magnética, eu não sei o que foi feito. Isso o Dr. Alexander Moreira também fez esse tipo de trabalho com os médiuns. Então, há uma modificação nessa ressonância. Eu não sei se é ressonância, mas vamos dizer que fosse uma ressonância. E nessa ressonância há uma modificação. E eu estava lembrando aqui sobre os neurocientistas. Eles falam, os neurocientistas, que o pensamento nasce aonde? No cérebro. Quando, na verdade, o André Luiz ele fala nos livros dele. Em diversos momentos ele fala nos livros dele. O pensamento nasce do sentimento, do nosso sentimento. E o nosso sentimento gera o pensamento e gera a nossa palavra, que vem impregnada do quê? Vem impregnada de uma força magnética. É sentimento, pensamento, força magnética, quando a gente verbaliza. E a gente sabe muito bem disso. Que você sabe que você constrói o que você destrói com meia dúzia, não precisa nem meia dúzia de palavras. Com uma palavra só, você consegue jogar uma pessoa no chão. Porque você tem aquele sentimento e tem essa... tem uma coisa muito interessante que vale a pena a gente procurar. No livro Entre a Terra e o Céu, tem um capítulo que fala só sobre a voz. Só sobre a voz. Só sobre a entonação da voz, sobre como a voz surge. A irmã Clara, ela tem esse livro, ele tem esse capítulo, fala só sobre a voz. Capítulo 20, se eu não me engano é capítulo 20 do livro Entre a Terra e o Céu. Está no livro Entre a Terra e o Céu, quando ele conhece a irmã Clara, ela está dando um curso lá, e ela fala só sobre a voz. Isso é importante. Quando eu li, eu lembrei, falei, puxa vida, os fonoaudiólogos deveriam ler esse capítulo. Porque não são os fonoaudiólogos que tratam da voz, e eles deveriam ler esse capítulo. O quanto está relacionado a voz, o sentimento, o pensamento e a voz. É sentimento, pensamento, verbalizado. E quando você verbaliza, aquilo que você coloca no que você verbaliza, vem carregado do quê? Da sua força magnética, de força magnética. E aí ele continua aqui, o Allan Kardec. O médium não quer perder a assistência dos bons espíritos. O médium que não quer perder a assistência dos bons espíritos deve trabalhar pela sua própria melhoria, que é a reforma íntima. O que deseja que a sua faculdade se engrandeça e desenvolva, deve engrandecer-se moralmente, abstendo-se de tudo o que possa desviá-la da sua finalidade providencial. Se os bons espíritos às vezes se servem de instrumentos imperfeitos, é para bem aconselhá-los e procurar levá-los ao bem. Mas se encontram corações endurecidos, e se os seus conselhos não são ouvidos, retiram-se e os maus têm então campo livre. Porque é uma questão de sintonia. Se eu estou eternamente sintonizado, olha que o André Luiz, ele recebe lá no Mensageiros, ele fala, olha, ele recebe lá, ele fala para ele, para o André Luiz, o mentor lá fala para ele, fala assim, olha, milhares de médiuns reencarnam,
Lembra, né, daquele... Milhares de médiums reencarnam, mas muitos fracassam. Agora, se os espíritos têm lá aqueles que são meio assim, que tem um pouco mais de dificuldade, mas que podem ser utilizados, eles se utilizam desses médiums. Óbvio que eles se utilizam desses médiums. É claro que se você tem um médium sintonizado, que tem como ele diz aqui, instrumentos perfeitos, se você é um instrumento perfeito, é óbvio que é mais fácil você se servir de um instrumento perfeito. Mas não impede que qualquer progresso nosso é utilizado pelos espíritos. Qualquer passo que a gente dá, qualquer pensamento no bem já está valendo, já vale. Por isso que eu tenho que me perguntar, todo mundo, nós devemos nos perguntar, eu estou no caminho do bem? Eu procuro o caminho do bem? Então eu tenho esse tipo de trabalho, eu tenho esse tipo de conduta, estou me conduzindo no bem, os espíritos estão me ensinando. E o próprio Clarencio diz uma coisa para o André Luiz também, eu vou tirando umas frases que eu acho interessante, porque às vezes eu preciso de algumas coisas para escrever a Folha Espírita, e eu preciso de umas frases, então conforme eu vou lendo eu vou riscando, e depois eu vou buscar a frase lá. E tem uma frase do Clarencio no próprio livro Entre a Terra e o Céu, que no contexto lá ele está falando sobre uma pessoa que não deve receber um aviso, na hora, não vou entrar em detalhes agora no capítulo, mas ele diz assim: a vida é uma escola e cada criatura dentro dela deve dar a própria lição. Que é o quê? Que é a reforma íntima, que é você receber, o professor entrega para você, o Espírito entrega para você, e você vai utilizar as suas próprias formas de descoberta. E a gente vê isso no aluno. Às vezes você fala, gente, eu tenho vontade de abrir a cabeça dessa criatura, será que ela não está vendo o aluno que você está tentando lá ensinar alguma coisa? Você fala, será que essa criatura não está vendo que puxa vida, que eu quero colocar ali, quero explicar, e de repente, através de uma coisa que ele está fazendo lá, ele fala, puxa vida, entendi. Que é o quê? Ela dá a própria lição, ela segue, porque ela pega o fio da meada, o que a gente chama de pegar o fio da meada. E aí ele continua ainda aqui. A experiência demonstra que entre os que não aproveitam os conselhos dos bons espíritos, as comunicações, após haverem alguns clarões durante certo tempo, acabam por cair no erro, na verbosidade vazia e no ridículo, sinal incontestável do afastamento dos bons espíritos. Isso é incontestável, isso a gente percebe. Quando a gente começa a cair na verbosidade vazia, como diz o Allan Kardec aqui, é hora da gente acender um sinal para a gente. Cuidado, cuidado, cuidado com a obsessão, cuidado com o afastamento dos bons espíritos. Aonde está a tua sintonia? Aonde está a minha sintonia? E ele continua, obter a assistência dos bons espíritos é livrar-se dos espíritos levianos e mentirosos. Deve ser o objetivo, obter a assistência dos bons espíritos e livrar-se dos espíritos levianos e mentirosos deve ser o objetivo dos esforços constantes de todos os médiuns sérios. Livrar-se. Como é se livrar-se? Ele usa essa expressão aqui. Não vibrar na mesma sintonia. Não vibrando na mesma sintonia, de certa forma você não permite a aproximação. Não permite o contato, esse contato mais estreito. Sem isso, a mediunidade é uma faculdade estéril, que pode mesmo reverter em prejuízo daquele que a possui, degenerando em obsessão perigosa. E nós vamos ver mais para frente lá, que ele fala, mas bem lá na frente, bem aqui no final do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, dentro desse capítulo das preces, que essa obsessão, que ele chama aqui de obsessão perigosa, pode se tornar doença, pode se tornar uma patologia.
que leva a uma patologia, leva a uma doença. Nós vamos ver lá mais para frente. O médium que compreendeu o seu dever, em vez de orgulhar-se de uma faculdade que não lhe pertence, desde que pode ser retirada, atribui a Deus o que de bom consegue obter. Se suas comunicações merecem elogios, ele não se envaidece com isso, por saber que eles independem de seu método pessoal, e agradece a Deus haver permitido que os bons espíritos se manifestassem através dele. Como o próprio Chico diz. O que o Chico dizia? Os livros não são meus. Os livros são de quem? São dos espíritos. Eu sou o quê? Um burro, como é que ele falava? Um burro que carrega documentos importantes. Que na verdade não é, porque o Chico na verdade era um médium enciclopédico, ele trazia todo o conhecimento. Ele não era um burro que carregava documentos importantes, não. Mas a humildade dele, a humildade do trabalho dele fazia com que ele se colocasse nessa posição. Tem até um caso engraçado, que uma pessoa foi lá para Uberaba e foi pegar autógrafo do livro. Quem foi para Uberaba, pelo menos uma vez na vida, sabia que ele fazia as mensagens, psicografava as mensagens, depois ele autografava os livros, e aquilo ia à noite adentro. E aí depois a pessoa pegava lá os livros, veio uma mulher para ele e falou assim: olha aqui, ó, essa assinatura foi falsa, é uma assinatura falsa sua. Eu comprei o livro e veio aqui um autógrafo falso. Ao invés de Chico Xavier, está escrito Cisco Xavier. Aí ele falou: não, fui eu que escrevi mesmo, porque eu não sou Chico Xavier, eu sou um Cisco. Então eu escrevi Cisco Xavier. E essa é a posição que ele se colocou. Eu sempre lembro, isso é engraçado essa história. A mulher estava falando que era uma fraude, que ela tinha comprado um livro que tinha uma assinatura fraudada. Não, não, fui eu mesma que escrevi mesmo, Cisco Xavier, porque eu sou um Cisco. Né? E aí ele encerra aqui. Se as suas comunicações, eles não se envaidecem, se dão motivo a críticas. Bom, uma coisa é a se envaidecer com os elogios. Outra coisa, ele diz aqui assim, ó, se dão motivos a críticas, não se ofende por isso, pois sabe que elas não foram produzidas por ele. Tanto crítica como os espíritos produziram, e a gente deve estar preparado para tudo. A crítica muitas vezes faz o quê? Faz a gente focar e abrir o olho naquilo que nós estamos fazendo. E ele passou pelos, vamos assim dizer, acho que foram entrevistados, jornalistas que foram entrevistados. Ah, sim, ele passou. Tem diversos casos. Está no livro Meus Pedaços do Espelho, lá. Chico Xavier, Meus Pedaços do Espelho. A doutora colocou lá o livro, colocou no livro alguns trechos assim que são contundentes da vida dele, como o caso dos repórteres que foram entrevistados. Engraçado que eles pensaram que tinham enganado eles, né? Sim. Todo mundo pensava que podia enganar o Chico, né? O que aconteceu quando chegaram em casa? Quando eles chegaram na casa deles, eles descobriram que o Chico fez a dedicatória do livro. Dedicatória com o nome de cada deles que não sabiam o nome deles. Exatamente. Antes da entrevista. Antes da entrevista. Se dão motivos a críticas, não se ofende por isso, pois sabe que elas não foram produzidas por ele. Pelo contrário, reconhece não ter sido um bom instrumento e que não possui todas as qualidades necessárias para impedir a intromissão dos maus espíritos. Trata então de adquirir essas qualidades e pede pela prece a força que lhes falta. Então, acho que está bem claro, né, como é que deve agir o médium. Se recebe elogio, deve tomar cuidado. Se recebe crítica, deve aceitar a crítica e pedir pela prece para... Exatamente. Elogiar. Elogiar e muitas vezes também fazer críticas. Né? E aí ele vem com a prece, né? Esse todo um prefácio antes da prece pelos médiuns. Ele diz assim, ele dá uma prece aqui dos médiuns, que diz assim: Deus Todo-Poderoso, permiti que os bons espíritos me assistam na comunicação que solicito.
Preservai-me da presunção de me julgar ao abrigo dos maus espíritos, do orgulho que poderia me enganar sobre o valor do que obtenho, de todo sentimento contrário à caridade para com os outros médiuns. Se for induzido ao erro, inspirai a alguém a ideia de me advertir, e a mim a humildade que me fará aceitar a crítica com conhecimento e aceitar para mim o que, e não para os outros, os conselhos dos bons espíritos, que os bons espíritos queiram dar. Porque o ouvido de quem fala é o primeiro que escuta, né? Se me sentir tentado a enganar, seja no que for, ou me envaidecer na faculdade que vos aprouve conceder-me, peço-vos que a retireis de mim, antes que permitir seja ela desviada de sua finalidade providencial, que é o bem de todos e o meu próprio adiantamento moral. Vale a pena a gente ler esse item aqui, do capítulo 28, Reuniões Espíritas, que rendeu aí acho que umas 5 semanas, né? Umas 4, vai para 5 semanas. E agora a gente vai começar as preces pessoais. Se a Sandra, agora não dá tempo mais, porque a gente vai passar para os outros trabalhos, mas se a Sandra quiser voltar na prece e fazer mais alguma... Agora são preces pessoais aos anjos guardiães e aos espíritos protetores. São as preces que nós vamos fazer, por quê? Por nós mesmos. Primeiro pelas reuniões, depois por nós mesmos. E aí a Sandra vai semana que vem. Se alguém quiser fazer algum comentário, eu gostaria de lembrar que aos domingos, às 10h30 da manhã, sai daqui da frente do grupo a turma da campanha Alta de Souza. O Pedrinho comentou com a gente que a campanha vai parar a campanha se não tiver voluntário. Eles saem, levam algumas mensagens e fazem os pedidos dos alimentos nas casas. Um trabalho muito importante. Então, um dos primeiros trabalhos que foi feito pela Federação Espírita. Um dos primeiros trabalhos é a CONCAFRAS, né? Companhia Fraternidade Alta de Souza. Está sabendo? O Chico. O Pedrinho está falando que a Federação parou com o trabalho. Quem quiser trabalhar na campanha Alta de Souza, quiser fazer esse trabalho maravilhoso que é feito com as famílias, nas ruas, aqui do bairro, aqui nesse pedaço, aqui tudo aqui perto. Vem e faz a entrega dos saquinhos e depois e das mensagens e passa para... E aí conversa com as pessoas, aí as pessoas falam sobre o Evangelho no lar, alguns convidam para entrar, e tem todo aquele trabalho que é feito na campanha Alta de Souza. Mas tem uns que acolhem muito bem. A receptividade. Alguns não aceitam, mas faz parte de todo o trabalho. Posso falar uma palavrinha? Fala. Vai pedir para o governo. Ah, sim. Bom, aí é outro papo, né? Então nós podemos dar continuidade. É verdade. Nós podemos dar continuidade aos trabalhos.